Boa noite a todos vocês, pessoal que está assistindo aqui ao vivo, quem está assistindo a gravação depois também, seja muito bem-vindo aqui. A gente está iniciando esse programa, essa aula hoje, como uma pré-aula antes da aula de estatística da meta-análise. Então, conforme eu expliquei para vocês na proposta do curso intensivo de metas, eu realmente tenho intenção de fornecer todo o conteúdo para você, todo aquele conhecimento que é necessário para você escrever uma meta-análise do começo, desde gerar a sua própria ideia até escrever esse artigo que vai ser a nossa aula 10. Então, aqui é um passo muito importante que a gente vai falar na aula 8 em si, sobre a estatística, o forest plot, como que faz na prática, mas antes eu preciso compartilhar alguns temas importantes, alguns conceitos básicos de estatística com vocês. Para quem já tem esse conhecimento aqui, para quem já sabe um pouco de estatística, vai ser e medicina baseada em evidências vai ser uma revisão, um conteúdo mais básico, assim, mas de toda maneira eu acho que vai ser proveitoso para a maioria, se não todos, da turma, tá certo? Essa aula aqui eu vou fazer ela em um formato mais tradicional, pessoal, porque no sentido de que vou entregar o conteúdo, explicar o conteúdo para vocês, e não olhar tanto o chat, assim, por causa do horário, né? 9 horas da noite já, eu não quero que se demore tanto, e eu tenho realmente muito conteúdo para compartilhar com vocês aqui hoje. Tá joia? E no final, se tiver alguém que quiser fazer uma pergunta, eu vou ficar à disposição. Eu não tenho limite para ficar aqui depois da aula, mas eu não quero segurar toda a turma por um tempo muito longo. Lembrando que o intensivo de metas, as minhas aulas não têm filiação com as instituições onde eu trabalho atualmente ou onde trabalhei. Os avisos aqui antes da aula de hoje são bem rápidos, pessoal. A gente está chegando na reta final do curso aqui. E vou começar a enfatizar mais com vocês a importância de que vocês compartilhem o intensivo de metas com seus colegas. Essa primeira vez, né, graças a Deus, a gente teve um número muito grande de inscritos, muitas pessoas, porque foi o nosso primeiro lançamento, primeira edição, e já tem um público grande que acompanha a gente no Instagram. Então, tinha muita gente já que entrou nessa edição. Mas uma vez que todos que já tinham esse interesse inicial já fizeram o curso, as próximas dependem muito de vocês compartilharem, né? No curso intensivo de ECG, que a gente tem edições recorrentes, 60% ou 50% dos nossos alunos vêm das indicações diretas. Então, realmente, se você gostou do curso, se você está aprendendo, enfim, está aproveitando o conteúdo aqui, compartilhe com seus colegas, especificamente compartilhe a lista de espera. Vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp nosso amanhã. Compartilhe a lista de espera, porque é assim, de novo, é assim que eu tenho novos alunos, senão o projeto ele não consegue seguir adiante. Outro aviso antes da gente começar, para quem já fez o curso intensivo de ACG, já viu esse slide aqui, e essa aula vai parecer um pouco o curso intensivo de ACG nesse formato. Eu gosto de compartilhar esse slide quando, usando uma expressão norte-americana, que é sobre muito conhecimento, muito conteúdo entregue em um curto período de tempo, os americanos usam essa expressão, né? Drinking from a fire hose, né? E literalmente bebendo de uma mangueira de bombeiro aí. Então, não que vai ser rápido ou corrido a aula, mas realmente tem muito conteúdo e conteúdo importante para vocês aprenderem aqui comigo hoje. E aí, por isso, essa aula ela não vai sumir da plataforma, ela vai ficar disponível para vocês durante todo o período do curso intensivo de metas, e aí vocês voltem nela sempre que for necessário. É possível que só assistindo a primeira vez, para quem está começando, para quem está no comecinho ainda dessa parte de estatística, no começo da faculdade, é possível que você não pegue tudo da primeira vez e tenha que reassistir. Não tem nenhum problema, você faz depois na sua velocidade, porque vai ficar gravado lá no portal do aluno. Mas já vou avisando que vai se sentir como se você estivesse literalmente bebendo água hoje de uma mangueira de bombeiro, vai estar drinking from a fire hose. Mas tudo bem, porque tem um preço a ser pago para a gente conseguir escrever nossa meta-análise, tá bem? Então a gente precisa aprender esse conteúdo. Vamos lá então? Todo mundo comigo? 85 pessoas aqui ao vivo, maravilha, uma parte significativa da turma, considerando o horário. Vamos lá, pessoal? Quem está aqui no chat, fala um alô. Bora, a Gabriela falou aqui, inaugurou aqui o Bora, a Amanda também. Vamos lá, pessoal. Então, revisando, né? A gente teve a ideia na primeira aula, aprendeu sobre como gerar essas ideias, formulamos uma pergunta de meta-análise, testamos as viabilidade,
Montamos a estratégia de busca em algumas plataformas diferentes, registro prospectivo, fizemos a triagem dos estudos, a coleta dos dados na última aula e agora a gente vai aprender a fazer a estatística da meta-análise. Então, esse aqui é o 8º passo da nossa sequência aqui. E aí, na aula em si, na aula 8 em si, né, não nessa pré-aula, mas na aula 8 em si, eu vou ensinar você fazer isso aqui, interpretar o forest plot, como que faz, o software que cria isso aqui, o que é cada linha, cada traçado, cada ponto nesse gráfico aqui, vou explicar para vocês, mas antes a gente tem que ter um conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio, nessa pré-aula, vai ser dividido em 3 partes. Vou ensinar para vocês sobre o conceito de desenhos de estudos, né? O que é um estudo de coorte, caso-controle, prospectivo, retrospectivo. Vou ensinar para vocês, essa é a primeira parte, desenho dos estudos. Né? A segunda parte, a gente vai falar de medidas de associação, odds ratio, relative risk, hazard ratio, quando que usa cada um deles. Tá joia? E depois a gente vai falar de inferência estatística na terceira parte da aula, que é sobre p-value e valor de confiança, valor P e intervalo de confiança. Então vamos lá? Primeira parte da aula, desenho dos estudos, tá bem? Olá, pessoal, com vocês no chat aqui, hein? Quem está assistindo ao vivo. Você quer testar uma droga em pacientes com pneumonia na enfermaria, e você vai testar uma droga A contra uma droga B. Pode ser um antibiótico A contra um antibiótico B, enfim, uma droga contra outra para o tratamento de pneumonia. Aí, o desfecho que você está interessado é piora da pneumonia, quem que piora e quem que não piora. E aí você vai medir essa piora da pneumonia, teria várias maneiras de você medir isso, né? Tempo para alta hospitalar, né? Seria uma maneira boa de você medir isso aí. Mas uma outra maneira é ver quem piora a ponto de precisar de ser entubado. E aí você deu droga A para uma parte, droga B para uma outra parte. E aí o seu desfecho é intubação ou não. Qual que é o desenho do estudo aqui, galera? Diz aí para mim no chat. É um ensaio clínico, igual a Gabriela falou, né? E aí o Luiz e a Bruna falaram que é um estudo randomizado, várias pessoas falaram que é um estudo randomizado, né? RCT significa Randomized Control Trial, mas eu não falei para vocês que eu randomizei os pacientes para droga A ou droga B. Então poderia ser um estudo randomizado, poderia de fato. O mesmo desenho que está na tela poderia ser um estudo randomizado ou um estudo cohort. Depende se eu faço a alocação do paciente para droga A ou droga B de forma aleatória ou não. Se eu dependo do médico ou médica escolher a droga, né, o médico que está tratando o paciente escolhe a droga, aí não é um estudo randomizado, é um estudo cohort. Randomizado significa que de forma aleatória eu aloquei alguns pacientes para droga A e alguns pacientes para droga B. Então, essa é a primeira coisa para entender aqui, né? A randomização, ela é a randomização e estudo cohort, elas têm desenho muito parecido. A única diferença é a alocação do tratamento de forma randômica, de forma randomizada no estudo randomizado. Tá joia? Então, a pergunta que eu faço para vocês, que já foi respondida em vários momentos do curso, no webinário, no como ler um artigo científico, é por que randomizar? Esse é o primeiro conceito, né? Esse aqui é só uma revisão, a gente precisa entender isso aqui, já falei várias vezes. A gente randomiza porque a gente quer que o prognóstico no grupo intervenção seja igual ao prognóstico no grupo controle. Anderson, como assim o prognóstico? A chance do desfecho. A chance, se o estudo for randomizado, que eu coloquei no slide anterior, a chance do paciente na droga A de ser entubado é a mesma chance do paciente na droga B de ser entubado. Aí vamos supor que passa lá uma semana de hospitalização. Se mais pacientes foram entubados no droga A do que na droga B, de quem que é a culpa? É da droga, porque o prognóstico era igual entre os grupos. A distribuição de diabéticos era igual, a distribuição de hipertensos era igual, a idade dos grupos era igual, ou seja, todos os fatores conhecidos e não conhecidos, eles eram iguais entre os dois grupos. Olha aqui na tela, o prognóstico, a chance do desfecho no começo do estudo era igual. Se o desfecho for diferente, aí eu posso atribuir causalidade à minha intervenção, porque todos os demais fatores eram iguais. A única coisa que era diferente era droga A ou droga B, intervenção ou controle. Ficou claro isso aqui? Esse conceito tem que estar sólido, sólido.
Qualquer outra situação que você não randomiza o paciente, vamos supor que você escolheu pela hora que o paciente chegou no hospital. Quem chegou durante a semana ia para a droga A. Quem chegou no final de semana ia para a droga B. Isso não é randomizado. O paciente que chega no hospital no fim de semana é diferente do paciente que chega no hospital no meio da semana. O médico escolheu, não é randomizado. Quer dizer que tem outros fatores que contribuíram para o médico escolher a droga. E esses fatores podem se influenciar no prognóstico. A gente chama isso de viés de confusão. Mas esse é um conceito muito importante, né? Os prognósticos no grupo intervenção e controle, eles são iguais, tá bem? Aí por isso que a gente randomiza os pacientes. Agora, e por isso que eu já falei para vocês várias vezes durante o curso, se você tem uma meta-análise sólida só de estudos randomizados, tem 5, 6, 7, faz só com os randomizados, vai ficar uma meta-análise muito forte, mais fácil de publicar. Agora, tem que ser transparente total com vocês. É uma minoria das meta-análises que vão ser só de estudos randomizados, né? Eu já tenho aí umas 30 meta-análises, provavelmente fiz umas 4 ou 5, né? Imagino eu, que foram só de estudos randomizados. Por quê? Porque é uma competição maior, né? A maioria das pessoas querem fazer de estudos randomizados. E geralmente você não tem vários estudos randomizados com a mesma pergunta, né? É difícil, principalmente nas áreas fora da cardiologia, por exemplo, é bem difícil. Vocês vão ter que, na grande maioria das vezes, incluir na sua meta-análise estudos randomizados e não randomizados, tá bem? Isso aí faz parte do jogo, não tem nenhum problema, tá? Agora, quando a gente vai incluir estudos não randomizados, a gente tem que ter isso em mente, que o prognóstico no grupo intervenção é diferente do prognóstico no grupo controle. E aí a gente tem que interpretar o resultado do estudo com mais cautela. A gente vai falar muito sobre isso ainda. Então, vamos voltar aqui e falar de desenho de estudos. Vamos supor agora que o estudo é não randomizado. Não é randomizado, tá bem? Então, agora nós estamos falando de um estudo de coorte, um estudo prospectivo. Agora vamos falar de estudo de coorte. Quando a gente fala em coorte, estritamente falando, a palavra coorte significa grupo. Tá? Então, vamos distinguir o significado da palavra coorte do desenho coorte. São coisas diferentes. Quando você fala assim, cohort em inglês, cohort significa grupo. É isso, a tradução literal de cohort é grupo. Mas aqui a gente está falando do desenho de um estudo que se chama desenho de coorte. Desenho de coorte, pessoal, é literalmente o mesmo desenho de estudo randomizado, só que de forma não randomizada. É um estudo geralmente terapêutico, não necessariamente, mas geralmente terapêutico, que você tem uma intervenção A contra uma intervenção B. E aí você vai seguir esses pacientes para ver o desfecho deles. Da mesma maneira que um estudo randomizado, só que a alocação dos pacientes para intervenção ou controle, droga A, droga B, não foi randomizada. É simples assim, é o mesmo desenho do estudo randomizado, só que não é randomizado. Você tem a intervenção, e você vai seguir o paciente para um desfecho. Precisa ser um estudo de intervenção? Não, não precisa. Pode ser um diagnóstico X contra a ausência de um diagnóstico X para ver um desfecho no futuro, né? Ou seja, seria um estudo prognóstico, tá bem? Pode ser um estudo diagnóstico também, cohort, né? Você fez uma tomografia ou um raio-x para fazer o diagnóstico de uma doença, uma tomografia ou um dedímero, e aí você segue os pacientes para ver se teve desfechos ou não. Tá joia? Pessoal, não sei se todo mundo pegou no começo, mas eu vou ficar respondendo todas as dúvidas no final do chat, mas agora não vai dar porque eu tenho muito conteúdo para passar aqui, então eu vou consolidar aqui para não deixar segurar vocês tão tarde, e aí depois eu respondo depois da aula, tá joia? Mas voltando aqui. Então, a gente entendeu o que é o cohort. Agora, a gente vai diferenciar um pouco o que é prospectivo ou retrospectivo. Eu já vou adicionar para vocês aqui que o fato do cohort ser prospectivo ou retrospectivo não faz diferença nenhuma para a gente que está escrevendo a meta-análise. Eu estou falando aqui o que é um cohort prospectivo ou retrospectivo, porque eu me propus, dentro da proposta dessa aula aqui, a explicar desenhos de estudos para vocês. Então, eu vou explicar o que é um cohort prospectivo ou retrospectivo. Mas, do ponto de vista nosso, que estamos fazendo a meta-análise, tá bem? Que estamos fazendo a meta-análise, não faz diferença nenhuma, tá joia? Não faz diferença se é prospectivo ou retrospectivo, tá? Desculpa ficar interrompendo assim, mas eu só queria deixar bem claro também, Caio, isso aqui eu não quis dizer para não usar o chat. Fiquem à vontade para trocar ideias entre si no chat aí, pessoal.
Então vamos lá, pessoal. Vamos entender o que é um coorte prospectivo e retrospectivo. A gente entendeu o que é o coorte. Agora, o coorte prospectivo é quando o momento que a gente tem a ideia do estudo, o momento que a gente vai iniciar o estudo, é o momento atual e a gente vai olhar para o futuro para ver os desfechos. A gente está começando o estudo agora e a gente vai separar dois grupos e a gente vai seguir eles para frente de forma prospectiva, né, quem vai ter o desfecho ou não. Por exemplo, essa estrela que eu marquei aqui, essa estrela aqui seria o momento do início do estudo. Tá certo? Aqui parece que está tampando o ano aqui, mas tem o ano de 2020 aqui. Vamos supor que é o ano 2020. Você está rodando lá na enfermaria da clínica e você quer fazer esse estudo. Aí você pega os pacientes que estão internados com pneumonia, com a droga A, compara com a outra enfermaria ali, onde os pacientes com pneumonia estão recebendo a droga B. E é o ano 2020, você está começando agora, e você vai seguir esses pacientes de forma prospectiva, para ver na próxima semana, no próximo mês, quem que vai ser entubado, quem não vai ser entubado. Então você seguiu, começou em dezembro de 2020, terminou em janeiro de 2021, você fez um coorte prospectivo. Você começou aqui com a intervenção e seguiu os pacientes até o desfecho. O corte retrospectivo é diferente. Mesmo desenho, só que a gente vai começar quando tudo já aconteceu no passado. Tudo já aconteceu no passado. Então, seria, por exemplo, você está rodando na enfermaria hoje, em 2022, mas aí você vai fazer uma revisão de prontuário, né, para ver lá em 2020 quem que teve pneumonia e foi internado com a droga A, quem que teve pneumonia e foi tratado com a droga B. E aí ver também quem que evoluiu para precisar de intubação ou não. Então é o mesmo desenho, só que você está começando ele depois que já aconteceu a intervenção e depois que já aconteceu o desfecho. Você começou o estudo olhando para trás, para ver qual foi a intervenção e qual foi o desfecho dos seus pacientes. Mas eu quero repetir esse conceito importante. Não faz diferença do ponto de vista da meta-análise se o corte é retrospectivo ou prospectivo. Para a gente não vai fazer diferença se a gente inclui esse estudo ou não, como que a gente analisa esse estudo ou não. Tem uma leve diferença só na questão da análise de vieses, que é na aula 9, né? A análise de vieses é um pouco diferente para o corte prospectivo e retrospectivo, mas é uma coisa bem sutil. De uma maneira geral, não tem diferença nenhuma entre o corte prospectivo e retrospectivo do nosso ponto de vista, do ponto de vista de quem está escrevendo a meta-análise. Então, agora que a gente entendeu o estudo randomizado, a gente entendeu o coorte, tá bem? A gente vai perguntar para eu quero perguntar para vocês, qual que é o desenho desse estudo aqui, pessoal? Agora é um estudo diferente. Agora você está olhando pacientes com pneumonia e pacientes sem pneumonia na sua mesma enfermaria, ou pacientes no seu ambulatório que já tiveram pneumonia e outros que não tiveram. E agora você está interessado em saber se o uso do cigarro eletrônico é um fator de risco para o paciente desenvolver pneumonia. Aí você vai lá no paciente que está com pneumonia e pergunta: senhor ou senhora já utilizou o cigarro eletrônico? Sim ou não? E vai nos pacientes sem pneumonia e faz a mesma pergunta. Tá bem? O senhor ou a senhora usou o cigarro eletrônico no passado? Sim ou não? Então, esse aqui, pessoal, de fato, é um estudo caso-controle. Repare que você começa com o desfecho. Você começa com ter a doença ou não ter a doença, ter o desfecho ou não ter o desfecho, tá bem? E aí você volta e olha se o paciente teve a exposição ou não, teve a intervenção ou não, teve a droga A ou teve a droga B, teve a intervenção ou controle. Então, você começa com a doença, começa com o caso ou com o controle, pneumonia ou não pneumonia, desfecho ou não desfecho. E aí você volta e olha quem teve a exposição e quem não teve a exposição. Então, isso aqui é um caso controle, tá bem? Certinho? Então, a gente revisou aqui já desenho dos estudos. É só isso, basicamente, para aprender a fazer meta-análise, né? Óbvio que teria muito mais que poderia se discutir sobre desenho de estudos. Mas para a gente fazer meta-análise, o que a gente precisa fazer a grande bifurcação para a gente é se o estudo é randomizado ou não randomizado. Isso é muito importante, a gente entender a importância de randomizar, e aí, para fazer aquela análise, aquela decisão que vários de vocês já fizeram nas suas próprias pesquisas, que é igual um dos alunos mandou mensagem para mim, mandou mensagem no grupo um dia desses, falou, olha, tem 3 ou 4 estudos randomizados aqui, mas tem 10 observacionais. O que que eu faço? Né? Eu faço só com os randomizados ou faço com os observacionais também? Essa pergunta você depende para
para fazer a pergunta, você depende de conhecer a importância do estudo randomizado. O estudo randomizado ele tem aquela grande vantagem, que é o prognóstico igual entre os grupos. E aí, se o estudo não for randomizado, aí você tem caso controle, coorte prospectivo, coorte retrospectivo. E aí, pessoal, não vai fazer muita diferença como a gente vai incluir esse estudo, se é um coorte prospectivo, se é retrospectivo. A partir do momento que você decidiu que vai incluir não randomizados na sua meta-análise, você vai incluir qualquer tipo de desenho não randomizado, geralmente, tá bem? A não sei que tem um motivo muito específico pelo qual você não quer fazer um caso controle. Não vai fazer muita diferença se é um coorte prospectivo, retrospectivo ou até mesmo um caso controle, tá bem? Mas agora, além de entender os tipos de estudos, a gente vai entender as medidas de associação. Porque quando eu mostrei para vocês aqui o gráfico da floresta, o forest plot, e eu vou ensinar vocês a fazer ele, a gente precisa entender que, olha aqui, tem uma medida de associação aqui, odds ratio. Essa medida de associação pode ser odds ratio, pode ser relative risk, que é o risco relativo, pode ser hazard ratio, e vocês precisam entender essas medidas de associação para poder criar o seu próprio, a sua própria meta-análise. Então, vamos falar agora de medidas de associação. Vamos entender isso aqui dentro de um contexto de um exemplo. Você está tratando pacientes na UTI agora, está rodando lá na UTI clínica e tratando pacientes com embolia pulmonar grave. E apareceu uma nova droga aí, talvez é um anticoagulante novo, uma droga sensacional que está sendo comparada contra a heparina, né? Todo mundo geralmente recebe heparina no tratamento de embolia pulmonar ou enoxaparina. E aí você vai comparar a droga nova com a heparina e seu desfecho é mortalidade. Você quer saber quem morre de embolia pulmonar e quem não morre. É um tipo de pergunta terapêutica, é um estudo randomizado. E sabe-se lá por qualquer motivo, na verdade tem um propósito aqui desse tempo de segmento de 1 ano, mas você decidiu fazer um segmento de 1 ano. Você quer ver quem que vai morrer com essa droga nova e quem não vai morrer no período de 1 ano. É esse o seu objetivo. E aí, você tem então esse tipo de desenho aqui. Droga nova, heparina, você dentro de 1 ano vai ver quem ficou vivo e quem infelizmente faleceu. Bem simples isso aqui, tá certo? Tudo bem? Certinho, pessoal? Com o design do estudo aqui, que eu inventei aqui, tá tudo certo, né? Beleza. Aí vamos lá, aqui 1 ano depois, esse aqui é só os resultados. Você tinha 1.000 pacientes com a droga nova, 1.000 pacientes com a heparina. Aí, no grupo droga nova, foram 10% dos pacientes que morreram, 100 dos 1.000. No grupo da heparina, foram 20%, 200 dos 1.000 pacientes. Então, a gente tem aqui um risco, pessoal, quando vocês ouvirem a palavra risco aqui em medidas de associação, entendam probabilidade. O risco de mortalidade ou a probabilidade de morte no grupo da droga nova foi de 10%. O risco ou a probabilidade de morte no grupo heparina foi de 20%. Então, a primeira medida de associação que eu vou explicar para vocês aqui é a mais simples delas. É o que a gente chama de risco relativo, ou relative risk. Ou em inglês, outro termo utilizado é o risk ratio, razão dos riscos, riscos relativo. Essa razão dos riscos nada mais é do que uma razão dos riscos. Risco 1 dividido sobre risco 2. Risco no grupo A dividido por risco no grupo B. Risco no grupo intervenção dividido por risco no grupo controle. Nesse caso nosso aqui é o risco com a droga nova, que é 10%, dividido pelo risco de morrer com a heparina, que é 20%. Então, a gente tem um risco relativo de 50% ou de 0,5%. Tudo tranquilo, pessoal? Bem fácil isso aqui, né? Risco relativo é uma razão dos riscos, né? Isso aqui é bem tranquilo, bem light, tá? Não vai ficar tão light assim até o final da aula, mas nessa parte aqui é bem light, tá? Então, risco relativo, o risco de morrer com a intervenção foi 10%. O risco de morrer com o controle foi 20%. Então 10% dividido por 20% é 0,5. Esse é o risco relativo, ou relative risk, tá? Só quero fazer uma observação aqui, que a gente está falando aqui sobre desfechos binários. Morte, mortalidade, AVC, sim ou não,
Infarto, sim ou não, são desfechos binários. Ou o paciente teve o desfecho ou não teve o desfecho. Existem medidas de desfechos que são contínuas, né? Um bom exemplo é o paciente que você está estudando uma droga para perda de peso. E aí seu desfecho é quilos perdidos, quilogramas. Isso aí não é uma medida binária, não é perdeu, não é morreu ou não morreu. É contínuo, número de quilos perdidos, né? E tem jeito de fazer meta-análise também com medidas contínuas. Eu vou explicar para vocês na aula 8. Mas nessa pré-aula aqui, o conceito principal para passar para vocês se refere a desfechos binários. Então, falando de desfechos binários, né, a primeira medida de associação aqui é bem simples, é o risco relativo. A gente poderia fazer uma diferença de risco, né? Uma diferença absoluta de risco, né? Em inglês chama Absolute Risk Reduction, ou redução do risco absoluto. Eu não tenho um slide sobre ela aqui, mas é fácil de entender. O risco no grupo A é 10%, o risco no grupo B é 20%. 10 menos 20 quer dizer que teve uma redução absoluta do risco de 10%. Então, o risco caiu em termos absolutos em 10%. Era 20% no grupo controle. Caiu para 10% com a droga nova. Então, isso é 10 menos 20. É menos 10%. Por que menos? Porque caiu em 10%. Então, isso seria uma redução absoluta do risco. O que está no slide é um risco relativo. Tá bem? Certinho? Então, agora que a gente entendeu o risco relativo, que essa é fácil. Essa aqui é facinha. Tá bem? O risco relativo é só o risco 1 dividido pelo risco 2. Risco no grupo intervenção dividido pelo risco controle. Agora a gente vai falar de chance de mortalidade, que é diferente de risco. O termo para chance em inglês é odds. Então a gente vai chegar aqui no odds ratio. Mas antes de entender o odds ratio, que é uma razão dos odds, que é uma razão das chances, a gente tem que entender o que são chances e por que chance é diferente de risco. Risco, a gente apresentou no slide anterior, risco é probabilidade. Risco é a probabilidade do paciente morrer ou a probabilidade do paciente ter um infarto. Chance é um pouco diferente. Odds e chance é a mesma coisa. Odds é o termo em inglês. Quando a gente falar em chance de mortalidade no grupo NOVA, ou odds de mortalidade, se você for utilizar o termo em inglês, a gente não coloca 100 sobre 1000. A gente não coloca 100 sobre o número total de pacientes sob risco. A gente coloca o número de pacientes com evento dividido pelo número de pacientes sem o evento. Então, a gente tem aqui 100 dividido por 900. Não 100 por 1000. 100 por 1000 seria a probabilidade, seria o risco. 100 dividido por 900. 100, que é o número de eventos, dividido pelo número de não eventos, que seriam 900. Então, a gente tem uma chance de 1 para 9. 100 para 900, né? Ou 0,11. E a gente tem uma chance, ou odds no grupo heparina, de 200 para 800, 1 para 4. Né? A cada um paciente com evento, a gente tem 4 pacientes sem o evento mortalidade no grupo heparina. Então, quando a gente fala de odds ratio, ou razão de chances, é só uma razão, uma divisão das chances. O ratio é uma divisão das chances nesse caso. Então, a chance no grupo NOVA é 0,11. A chance no grupo heparina é 0,25. Então, a gente está falando de uma razão de chances, ou odds ratio, de 0,44. Tudo claro com risk ratio e odds ratio? Tudo bem? Ficou claro essa diferença aí, pessoal? Risk ratio e odds ratio. Agora eu quero que vocês me respondam. Qual que é a próxima pergunta? Qual que é a pergunta lógica a seguir? A pergunta lógica que vem a seguir é quando que usa risk ratio, quando que usa odds ratio, tá bem? Quando que usa um, quando que usa outro. A gente já entendeu o que é cada um. Mas agora a questão é quando utilizar o risk ratio, quando utilizar o odds ratio. Olha, eu posso falar para vocês que todo o conteúdo da aula de hoje aqui, cada 5 minutos que passa, você poderia ler um capítulo de livro sobre ele. Sem brincadeira nenhuma. Sem exagero nenhum. Cada 5 minutos que passou na aula é um capítulo inteiro de um livro.
Então, eu estou tentando fazer aqui um uso muito eficiente do nosso tempo, né, com exemplos de maneira mais didática que eu consigo fazer, tá? Então, para que a gente aprenda, pessoal, a gente tem que ser eficiente com o nosso tempo e investir o nosso tempo naquilo que vai trazer fruto. O objetivo aqui é escrever uma meta-análise. Se você for, tipo, entrar numa tangente, estudar a fundo odds ratio e tal, obviamente tem outros propósitos, mas para o propósito da meta-análise, eu garanto para vocês, eu estou passando tudo que você precisa saber. Tá bem? Certinho? Então vamos lá, do ponto de vista da meta-análise, e de novo, em um slide aqui eu vou falar um conteúdo que poderia gastar, tipo assim, 3 horas falando aqui para vocês em temas bem avançados. Mas eu quero que vocês entendam essa diferença fundamental sobre quando utilizar risk ratio e quando utilizar odds ratio. Bem simples. Sempre que possível, você usa risco, porque risco é muito fácil de entender. É muito mais fácil comunicar risco de mortalidade, é muito mais fácil de comunicar chance de mortalidade. Tá certo? Certinho? Então, isso é muito importante entender. Quando você pode utilizar o risk ratio, é melhor, é mais fácil utilizar o risk ratio sobre esse conceito, sobre o fato de que ele é mais fácil de ser interpretado. Mas, por outro lado, é importante entender o seguinte, sempre que você puder utilizar o risk ratio, você também pode utilizar odds ratio. Não é errado utilizar odds ratio. Atenção, anota aí quem está anotando. Sempre que você puder utilizar o risk ratio, você pode usar odds ratio, mas o contrário não é verdade. Existem situações onde você precisa utilizar o odds ratio. Existem 2 situações específicas. O odds ratio ele é obrigatório. Obrigatório está entre parênteses, entre aspas, porque obrigatório é um termo muito forte, né? Existem exceções, pode até existir em estatística muito avançada. Mas do ponto de vista para a gente simples como eu, considerem essas 2 situações obrigatórias para o uso do odds ratio. O odds ratio é obrigatório em estudos casos-controle. Então, se tem um estudo caso-controle na sua meta-análise, você precisa utilizar qual medida de associação? Odds ratio. Aí você não tem mais opção de utilizar o risk ratio. Você pode ter uma meta-análise com 10 estudos. Se dentro desses 10 tem um que é um caso-controle, no caso-controle, você tem que usar o odds ratio, o que significa que você tem que usar o odds ratio na sua meta-análise como um todo. Tá bem? Eu vou explicar por que no slide a seguir. Tá bem? Então, no Case Control Study, você tem que utilizar a odds ratio. Certinho? Eu vou explicar por que já já. A outra situação é quando você faz um negócio que é uma estatística mais avançada, que não está dentro do que você precisa aprender para fazer meta-análise, que é o que a gente chama de análise multivariável. De maneira bem simples, na verdade, de maneira bem simples assim, eu vou explicar mais para frente no curso sobre análise multivariável e como você pode utilizá-la a seu favor na meta-análise. Então, de novo, o mantra aqui é que eu vou explicar tudo que eu julgo absolutamente necessário para você fazer uma meta-análise de extrema qualidade. Então, a gente vai voltar a falar sobre análise multivariável mais para frente no curso ainda, mas agora eu quero que vocês entendam o seguinte, análise multivariável é uma das maneiras para controlar, para ajustar para aquele problema do estudo não randomizado, que são as variáveis de confusão. Um exemplo bem simples aqui, pessoal. Vamos supor que esse estudo aqui que a gente fez com a droga nova foi um estudo não randomizado. E aí você viu que menos pessoas morreram com a droga nova. Mas quando você foi ver, tinha também muito mais gente com diabetes no grupo heparina. Então, morreu mais gente no grupo heparina porque eles usaram uma droga inferior ou porque diabetes matou os pacientes com embolia pulmonar grave. Então, esse é o problema do estudo não randomizado, é que você tem esses fatores de confusão. Pode ser diabetes, pode ser a idade do paciente, pode ser, olha que loucura, pode ser gravidade da doença. E se os pacientes que foram tratados com heparina eram mais graves? Os médicos e médicas estavam com medo de prescrever a droga nova para o paciente que chegou já morrendo com embolia pulmonar. Eles falaram, não vou testar essa droga nova aqui, vou dar heparina. Aí o paciente morreu mais com heparina porque ele estava mais doente
ou porque heparina é uma droga inferior. Então, nesse caso, gravidade da doença é um viés de confusão. Pode ser diabetes, pode ser a idade do paciente e assim por diante. Então, a análise multivariável, que a gente vai voltar a falar sobre ela depois, ela é uma ferramenta para controlar para esses fatores de confusão. Você pode fazer uma análise estatística que corrige a análise estatística para o fato de que tinha mais pacientes graves no grupo heparina, para o fato que tinha mais gente com diabetes no grupo heparina, para o fato que eram pacientes mais idosos. Pode ser os fatores que você quiser. Aí você cria uma estatística que ela tem um componente, uma análise multivariável. Quais variedades? Os tais fatores de confusão que você ficou com medo que eles estavam piorando o prognóstico no seu grupo. Fez sentido até aqui? Tudo certo? Então, pessoal, entendam esse conceito. A análise multivariável, ela depende do odds ratio. Ela depende do odds ratio. Então, toda vez que um estudo faz análise multivariável, ele não faz com risco relativo. Ele faz análise multivariável com odds ratio. Não se faz análise multivariável com risk ratio, com razão de probabilidade, com razão de risco. Tá bem? Tá joia? Certinho? Então, eu vou explicar agora por que foi a pergunta do Rafael, por que a gente faz odds ratio quando é um caso controle. É o seguinte, é muito simples, está aqui escrito, olha. Porque não, lembra que o risco relativo, ele é uma razão de risco, uma razão de probabilidade. Mas entendam que no grupo caso controle, no estudo caso controle, não existe risco de desenvolver pneumonia. Não existe risco de ter o desfecho no estudo caso controle, porque ele é totalmente fictício. O risco ele é inventado. Por que ele é inventado? Porque você já começou com desfecho. Você já começou com pneumonia. Você então é um risco fabricado. Você não pode falar o risco de quem usa cigarro eletrônico de desenvolver pneumonia. Impossível fazer isso. Você não tem risco do paciente exposto a desenvolver pneumonia. Você já começou com pneumonia. Você começou com o caso ou com o controle. Então, você não pode falar em risco de desenvolver caso controle. Isso seria probabilidade de desenvolver. Você não tem esse dado. Você fabricou ele escolhendo casos, escolhendo o controle. Então, você não pode falar em risco de desenvolver o controle. É como assim risco de desenvolver o controle? Se você começou com o controle. Eu poderia ter escolhido 10 pacientes com pneumonia e 100 sem pneumonia. 20 com pneumonia e 80 sem pneumonia. Então, entendam que é totalmente fabricado. Não existe risco de forma acurada, de forma correta, em um estudo caso-controle. Então, se você tem um estudo caso-controle, você precisa utilizar o termo chance, ou consequentemente, o odds ratio, ou razão de chances. Então, olha aqui um exemplo. Olha aqui um exemplo, pessoal. Só respondendo a Marina, no coorte, Marina, no coorte você pode usar risco relativo, porque mesmo tendo ocorrido no passado, você começou com a exposição. Vale a pena responder essa pergunta aqui, fica uma pergunta muito boa. Olha aqui, olha, no coorte retrospectivo, mesmo você olhando para o passado, você não começou com desfecho. Você não começou com desfecho, né? Você começou com a intervenção, droga A ou droga B. E aí você olhou, tudo bem que de forma retrospectiva, mas você olhou a chance não, perdão, o risco, a probabilidade do desfecho, tá certo? Então, no coorte, você pode usar risco relativo. Agora, pergunta para vocês. Se eu posso utilizar risco relativo no coorte, eu também posso utilizar odds ratio? Se eu utilizar o risco relativo no cohort, eu posso utilizar odds ratio? Sim. Sempre, atenção, sempre que você puder utilizar risco relativo, você também pode usar odds ratio. Em outras palavras, sempre que usar risco relativo, você pode utilizar também a razão de chances. Agora, existem duas situações onde você precisa utilizar a razão de chances, ou odds ratios. É no estudo caso-controle e quando o estudo individual usou uma análise multivariável. Tá? Então, se um estudo lá é cohort, não é randomizado, mas eles não são randomizados, mas eles querem fazer uma análise multivariável para controlar por aquelas variáveis de confusão.
Aí o que eles fazem? Eles obrigatoriamente têm que utilizar odds ratio para isso. Não tem como fazer análise multivariável usando o risco relativo. Tá? Isso. Não existe risco em caso controle. Não existe risco em caso controle. Existe só as chances. As chances. Então vamos lá, pessoal. Está acabando aqui essa parte de medidas de associação. Agora a gente vai para a inferência estatística. Tá? Então vamos lá. Atenção aqui. Nesse exemplo que eu dei para vocês, paciente com embolia pulmonar grave. Você poderia fazer esse estudo de forma randomizada ou uma coorte, expliquei para vocês. Aí você deu uma droga nova, deu uma heparina. E aí, você teve o paciente que evoluiu para óbito e o paciente que ficou vivo, certo? Depois de um ano, a gente teve esses números. 100 mortes no grupo da droga nova, 200 mortes no grupo heparina. Então, a pergunta que eu faço para vocês, pessoal, é essa aqui. Nesse exemplo que eu dei para vocês, fez alguma diferença se esses 100 pacientes morreram na primeira semana do estudo ou no último mês do estudo? É um ano o estudo. Fez alguma diferença nessa análise estatística que a gente fez? O tempo que levou para os pacientes morrerem? Não fez. Não fez. Eu preciso que isso fique claro para todo mundo. Nessa tabela que eu montei aqui, são os desfechos depois de um ano. Não faz diferença nenhuma se os 100 pacientes morreram no primeiro dia após a intervenção ou no 12º mês após a intervenção. Tá claro isso aqui para todo mundo? Que o tempo que levou para o paciente ter um desfecho não importou em nenhuma análise estatística que a gente fez até aqui. Nenhuma das medidas de associação que eu mostrei para vocês. Risco relativo, razão de chances, o tempo que levou até o paciente ter um desfecho não importou, não fez diferença. Todo mundo claro nesse conceito, sim? Só a Natália ou tem mais alguém que entendeu? Ótimo. A Marina também, acho que só as duas. Ótimo. Certinho. Então, aqui não fez diferença o tempo. O paciente poderia ter, qualquer um desses pacientes aqui, se ele tivesse tido desfecho no primeiro dia ou no 10º mês, teria sido contado do mesmo jeito. Então, o tempo não fez nenhuma diferença nessa análise de risco relativo ou de odds ratio. Não fez nenhuma diferença. Mas existem estudos, pessoal, em que o tempo é muito importante. Alguém consegue pensar em algum estudo aí? Em que o tempo é muito importante? O exemplo mais clássico é a oncologia. O exemplo mais clássico é a oncologia. Você pega, vamos estudar pacientes com câncer metastático, fase 4, metastático. Assim, todo mundo no estudo vai morrer, infelizmente. Está falando droga de terceira linha para o tratamento de um melanoma metastático. Infelizmente, todo mundo vai morrer. A questão é quanto tempo que leva o paciente para morrer. Se a gente conseguir prolongar a sobrevida por 2 meses, pode ser um desfecho tremendamente positivo. Então, existem algumas situações onde o tempo que leva o paciente a ter um desfecho é muito importante. Né? Sempre, no risco relativo e odds ratio, o tempo não conta. Sempre que você precisar do tempo para um desfecho binário, aí a gente vai usar uma terceira medida de associação que se chama hazard ratio. Quando você precisa de considerar o tempo para um desfecho binário, você utiliza o hazard ratio. Então, o que é hazard? Alguém sabe o que significa hazard em inglês? Hazard significa dano ou perigo, né? Tá certo? Hazard significa perigo, tá? Então, o hazard, pessoal, ele é uma medida de associação que utiliza o tempo na sua contagem. Vamos entender isso? Risco é o número de eventos dividido pelo denominador de pessoas que estão sobre o risco de ter aquele evento. Pacientes que morreram
sobre pacientes que podiam morrer no começo do estudo, que estavam vivos no começo do estudo. Né? Número de infartos sobre pacientes que estavam sob risco de desenvolver o infarto. Agora, hazard, ele é a probabilidade, a definição técnica aqui, tá? O importante aqui é que ele inclui tempo. Mas hazard, o hazard instantâneo, né, é a probabilidade de um evento acontecer agora, nesse tempo T, considerando que o paciente chegou até o momento T sem ter o evento. É uma definição técnica que você não precisa saber. O que você precisa saber é isso aqui. Hazard inclui a variável tempo. Então, aqui é uma maneira bem simples de explicar esse conceito, né? Ela não está 100% correta, não é só tempo no denominador, mas entendo esse conceito, que ele é fundamental. Tempo está no denominador. O tempo está sendo considerado quando você utiliza a medida de associação que se chama hazard, tá bem? Risco relativo, odds ratios não consideram tempo na sua análise. Hazard, sim. Hazard leva em conta o número de eventos, não só o número de eventos, mas o tempo que levou para que esses eventos acontecessem. Tá bem? Então, quem se perdeu, não se preocupe, porque está resumido aqui. Então, está resumido aqui. Quando se deve utilizar o hazard ratio? Então, a gente falou de 3 medidas de associação até aqui. Odds ratio, risco relativo, só 3. Odds ratio, risco relativo, e a terceira é o hazard ratio. O hazard ratio é uma unidade, é uma medida de associação que utiliza o tempo. Quando você vai utilizar o hazard ratio, pessoal? Quando o tempo é um fator muito importante. O exemplo que eu dei do paciente com câncer metastático. Então, quando o tempo é um fator muito importante no desfecho, você não vai utilizar risco relativo. Você não vai utilizar odds ratio. Você vai utilizar o hazard ratio. Quando eu falo você, eu estou querendo dizer quem está fazendo os estudos primários. Vamos fazer essa diferenciação aqui, vamos aproveitar para fazer essa diferenciação. Tudo que eu estou falando aqui hoje é sobre o ponto de vista de quem está fazendo os estudos primários. Quem está fazendo o seu estudo randomizado, quem está fazendo o coorte, quem está fazendo o caso controle, quem está fazendo estudos primários. A gente, na meta-análise, qual medida de associação a gente vai utilizar? Vai depender dos conceitos que eu estou falando aqui, sim, mas a gente vai ver na aula 8 que depende do que o autor primário me deu. Não tem como eu inventar um hazard para o estudo do fulano se o fulano não me deu o hazard. Isso a gente vai ver na aula 8. Fiquem tranquilos que a gente vai ver tudo isso. Nessa pré-aula, eu estou explicando as medidas de associação que a gente vai considerar fazendo a estatística da nossa meta-análise. Os autores primários, né, você vai incluir o estudo do Silva, do Nascimento, do Cardoso e tudo mais. Os autores primários desses estudos, é eles que têm a opção de, nos estudos deles, utilizarem o odds ratio, o risk ratio, hazard ratio. Eu estou explicando o que passa na mente deles ou delas para fazer essa decisão. Para tomar a decisão, eles usam os conceitos que eu expliquei para vocês. Sempre que puder usar risk ratio, pode usar odds ratio. Mas risk ratio é uma medida mais fácil de entender. Sempre que tiver análise multivariável ou for um estudo caso-controle, precisa ser odds ratio. E agora a gente está entrando na terceira medida da associação, que é o hazard ratio. O hazard ratio, esses autores que estão fazendo os estudos vão utilizar o hazard ratio quando o tempo é uma medida muito importante do desfecho. O tempo que leva para ter um desfecho. Tá? E outra situação onde o hazard é utilizado é quando em estudos prospectivos longos. Vou explicar por quê no slide a seguir. Ficou claro esse primeiro fator aqui? Não tem muito o que explicar sobre isso não. Hazard ele inclui tempo, as outras medidas não incluem tempo, então se tempo é importante, você usa hazard. Ficou claro isso aí? Tá joia? Agora vamos entender o segundo ponto. O segundo ponto é estudos prospectivos longos, tá? Olha o outro exemplo aparecendo na tela para vocês. De novo, isso aqui se aplica aos autores primários. Vamos falar agora que você é autor de um estudo randomizado e você quer incluir 1000 pacientes no seu estudo randomizado. A gente vai incluir 1000 pacientes aqui, mas você não vai conseguir 1000 pacientes no primeiro dia do seu estudo.
Você vai demorar a recrutar pacientes para o seu estudo. Aí vamos supor que em 2010, quando você começou esse estudo, você recrutou 200 pacientes. Em 2011, mais 200. E aí levou 5 anos para você recrutar 1.000 pacientes. 200 em cada ano. E vamos supor que é um estudo prospectivo longo, ou seja, o paciente entrou em 2010, ele continua sendo seguido. O paciente entrou em 2013 e ele continua sendo seguido. É um estudo prospectivo longo, né? Então, esse é o exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Então, isso quer dizer que quando chegar em 2015, você falou, olha, acabou, a gente encerrou o estudo aqui, muito bom, obrigado pela participação de todo mundo. Quer dizer que você tem 1.000 pacientes, mas alguns deles contribuíram 5 anos para o estudo, alguns deles contribuíram 4 anos, outros 3 anos e assim por diante. Ficou claro esse conceito aqui? É? Então, esse aqui, vamos pensar aqui agora. Os pacientes entraram em momentos diferentes. Agora, vamos pensar, você disse para mim, quando que um paciente sai de um estudo desse? Quando que o paciente sai de um estudo desse? Existem 4 motivos diferentes pelos quais os pacientes saem de estudo. O paciente entra quando ele preenche os critérios de inclusão e exclusão, você foi lá, fez o consentimento do paciente, randomizou e aí você incluiu o paciente. Quando que ele sai? Então, ó, tem vários motivos legais aqui. Um deles é quando ele preenche o desfecho. Vamos supor que o desfecho era IAM. Você está interessado em IAM. Você está interessado em IAM. IAM está seguindo lá 5 anos, passou o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. No terceiro ano, o paciente teve um IAM. Para o desfecho de IAM, acabou o segmento do paciente. Ele já teve um IAM, não é? Você pode até continuar seguindo ele para outros desfechos, mas eu estou falando do ponto de vista do desfecho IAM, acabou. O paciente teve IAM, acabou o segmento dele. Então, se ele teve o desfecho, ele já saiu do estudo daquele desfecho, ele não está sendo seguido mais, porque ele teve o desfecho. Agora, a outra maneira que o paciente pode sair do estudo, pessoal, sem ter tido o desfecho, é o que a gente chama em inglês de censoring, ou seria o paciente censurado. É um termo genérico que descreve várias situações. Uma delas é essa que o Rafael, a Paula e a Marina colocaram. Por qualquer motivo, o paciente parou de ser seguido. Ele removeu o consentimento, não quer mais participar, mudou de cidade, não tem interesse mais. Ou sumiu, não sei o que aconteceu, não veio mais no ambulatório, a gente liga, não atende o telefone, não deu razão, só sumiu. Então, isso aí chama perda de segmento. Então, o paciente que você está seguindo ele uma vez por ano. Uma vez por ano você liga para o paciente e fala, e aí, teve infarto? Como é que foi esse último ano? O paciente, não tive infarto não, tá tudo bem. Aí você continua seguindo. Então, se ele tiver o infarto, acabou o segmento daquele paciente para infarto, ele teve infarto. Agora, se ele não teve infarto, mas ele não atende o telefone quando você liga, você não consegue ver mais se ele teve infarto ou se ele não teve, aquele paciente foi censurado. Acabou o segmento dele porque ele sumiu. Agora, uma outra maneira de você terminar o paciente é quando acabar o estudo. Deu 2015, você terminou o estudo e o paciente não teve um infarto, ele também foi censurado no ano 2015, quando acabou. E uma terceira maneira do paciente ser censurado é quando ele tem um evento competitivo. Por exemplo, o desfecho era infarto, mas ele morreu. O paciente não teve o desfecho infarto, mas ele morreu. Então, ele não tem como mais ter um evento infarto. Ele morreu. Então, esse paciente foi censurado. Tá bem? Certinho? Então, reparem, pessoal, que os pacientes entram em tempos diferentes e eles saem em tempos diferentes. Ficou claro esse conceito? Eles saem por diversos motivos. Sai por vários motivos aqui. Porque ele mudou. Então, tem o paciente que contribuiu 30 dias para o estudo. E teve paciente que contribuiu 5 anos. Estão entendendo? Está ficando claro esse conceito? Eu dei uma explicação meio longa aqui, mas o resumo da obra é: se você pescou, se você sumiu, o resumo é esse. Né? Se você quiser a versão resumida é: o paciente, em um estudo prospectivo longo, o paciente entra e sai em momentos diferentes. Então, eles têm contribuição de tempo diferente. Pessoal, e se o tempo é importante, qual medida de associação que a gente vai usar? Se o tempo é importante. Hazard. Então, voltando àquele slide anterior,
quando que a gente usa o hazard? Quando o tempo é muito importante no desfecho, por exemplo, paciente com oncologia. Ou então em estudos prospectivos longos. Ficou claro para vocês por que em estudos prospectivos longos a gente tem que usar hazard ratio? Ficou claro com o exemplo que eu dei? Por quê? Porque em estudos prospectivos longos, os pacientes contribuem tempos diferentes para o estudo. Eles contribuem tempos diferentes para o estudo. Então, o tempo se torna um fator importante, e mesmo se ele não seja primordial para o desfecho em si, mas por ser um prospectivo longo, os pacientes estão contribuindo tempos diferentes. Um entra e fica 6 meses, aí some de cidade e larga o estudo, aí o outro entra e fica 5 anos e não tem o desfecho, acaba o estudo, ele ficou 5 anos e não teve o desfecho, o outro ficou 4 anos e teve o desfecho. Então, eles contribuem tempos muito diferentes, porque eles entram e saem em momentos diferentes do estudo. E aí a gente vai utilizar hazard ratio. A gente não, quem está fazendo o estudo. Na meta-análise, qual medida de associação a gente usa é outra discussão. É uma discussão que a gente vai utilizar, vai fazer na nossa aula. Essa aqui é só pré-aula, é como que os investigadores dos estudos decidem entre odds ratio, risk ratio e hazard ratio. Tá bem? Certinho? Essa observação da Milene é muito boa, né? Por isso que você vê um estudo prospectivo longo, ele não fala assim, o tempo de segmento foi de 5 anos. Ele fala assim, o tempo mediano de segmento foi de 3 anos. Entendeu? Porque o tempo é a mediana de tempo de segmento de todo mundo. Tá joia? Tudo bem? Muito bom, boa observação, Milene, extraordinária. Certinho, pessoal? Vamos terminar então? Resumindo, em estudos prospectivos longos, pacientes contribuem com tempos diferentes. Então, por conta disso, a gente usa hazard ratio. Olha, para quem já ouviu o termo falar Kaplan-Meier curve, é a mesma coisa. Quando você tem esses estudos prospectivos longos, ou quando o tempo é muito importante, a análise que os estudos fazem é uma análise de sobrevida. Né? A Kaplan-Meier curve é uma análise de sobrevida. É uma survival analysis, não precisa ser mortalidade o desfecho. Você pode fazer survival analysis para qualquer desfecho em que o tempo seja importante. Aí você faz a Kaplan-Meier curve. Mas a estatística da curva de Kaplan-Meier, o nome da estatística se chama Cox Proportional Hazard. E qual que é a medida de associação do Cox Proportional Hazard? A medida de associação é o hazard ratio. Vamos ver um exemplo aqui, olha. Isso aqui comparando o TAV com o tratamento padrão. Olha que tempo é um desfecho muito importante. Então, eles fizeram, é uma parte importante do desfecho. Então, eles utilizaram uma Kaplan-Meier curve, que é a curva que vocês estão vendo aqui. É uma curva de sobrevida. Qual que é a estatística da curva de sobrevida? Qual que é a medida de associação da curva de sobrevida do Kaplan-Meier curve? Hazard ratio. Por quê? Porque o tempo é importante. Tá bem? Certo? Então, quando utiliza o hazard ratio, quando o tempo é muito importante no desfecho. Tá? Ou quando os pacientes contribuem com tempos muito diferentes, porque eles entram e saem em momentos diferentes e o estudo demora muito para ser completado. Então, para a gente fechar essa segunda parte, eu quero que vocês respondam. Agora você é o autor primário desses estudos que vão aparecer na tela. Eu não quero, a pergunta aqui não é nada sobre meta-análise ainda. Meta-análise a gente vai falar na aula 8. Isso aqui é a pré-aula, antes da aula. Então, isso aqui, nesse primeiro exemplo aqui, você está fazendo o estudo. Um estudo caso-controle para avaliar a influência de padrões alimentares no risco de demência. Então, o estudo é o seguinte: você vai lá no paciente com demência e no paciente da mesma idade que não tem demência. Aí você pergunta os familiares desses pacientes, fala assim: olha, nos últimos 30 anos, como que foi a alimentação desse paciente com demência ou desse sem demência, tá? Então, isso aí é um estudo caso-controle. Você começou com demência ou não demência? E aí você voltou 30 anos e foi olhar a exposição alimentar desses pacientes ao longo da vida adulta, tá? Então, qual medida de associação vocês utilizariam nesse caso, pessoal? Nesse caso controle? Vocês utilizam odds ratio. Fácil e fácil. É um estudo caso controle.
Agora aqui você está fazendo outro estudo, você está lá na UTI clínica de novo e você quer ver o paciente com gram negativo, sepse por gram negativo, você quer testar um novo antibiótico com cefepime. Cefepime, metade, a outra metade pega é, esse novo antibiótico. É um estudo cohort, não é um estudo randomizado. O que você quer utilizar nesse caso? Odds ratio, risk ratio. Então, aqui seria uma boa opção utilizar risco relativo, porque risco é mais fácil que interpretar do que odds ratio. Mas pode ser odds ratio também? Pode. Pode ser odds ratio, tá? Agora, eu vou fazer uma pergunta mais avançada. Por que pode ser odds ratio antes de fazer a pergunta avançada? Porque sempre que puder risco relativo, pode usar odds ratio. Ficou claro isso aí? Sempre que puder risco relativo, pode fazer odds ratio, tá? E agora a pergunta mais avançada é o seguinte, vamos supor o seguinte, olha, tem uns staffs aí nessa UTI que eles acreditam muito em cefepime, sabe? Eles gostam demais de cefepime. Não tem nada melhor que cefepime para eles. Aí, eles ficam dando cefepime para o paciente que é muito grave. O paciente está muito grave, vai lá e cefepime. Ele não se arrisca a fazer o novo antibiótico, tá? Aí, você, de forma muito astuta, sabe o seguinte, olha, tem um viés de confusão muito importante no meu estudo, que é o seguinte, paciente menos grave, o staff até se sente confortável em passar o novo antibiótico, mas o que está muito grave e tem mais chance de morrer porque está muito grave é só cefepime, entendeu? E aí, o paciente com cefepime, você criou uma variável de confusão contra o cefepime, porque a gravidade, os pacientes são mais graves lá. Aí você fala, é fácil. Vou fazer uma análise multivariável, onde eu vou ajustar a minha análise estatística para ajustar a análise estatística para o fato da gravidade do paciente. Aí, se você vai fazer uma análise multivariável, aí não pode mais usar risk ratio. Aí você tem que usar odds ratio. Tô indo a piada do Rafael. Tá? Aí você vai utilizar odds ratio. Tá bem? Certinho? A última aqui para fechar é essa. Agora você vai fazer um estudo. Aqui, pessoal, poderia utilizar hazard ratio. No hazard, atenção, no hazard ratio dá para você fazer análise multivariável também, tá? Aquela questão da análise multivariável é entre risco relativo e odds ratio. Mas aqui não tem por que você utilizar hazard ratio, pessoal. Não tem que utilizar hazard ratio. Exato, porque o Rafael falou. Porque o período é pequeno. Se for morrer de sepsis, não vai morrer daqui a 5 anos, vai morrer agora. Então, o período é pequeno, o tempo aqui é irrelevante. Se morrer, vai ser com 2 dias, ou 5 dias, ou 7 dias, entendeu? Então, o período é pequeno, não tem por que você utilizar o hazard ratio, tá bem? Todo mundo pegou isso aí? Essa sacada aí do Rafael, todo mundo pegou isso aí, né? Agora, nesse outro exemplo aqui, você vai fazer um estudo randomizado comparando uma droga nova com nivolumab no tratamento de quinta linha para o melanoma metastático, entendeu? E aí, qual que é a medida de associação? Aí tem que ser hazard ratio. Pessoal, a medida de associação que você usa não faz diferença se o estudo é randomizado ou não, tá? Quero deixar bem claro. Nesse caso, a gente utilizou o hazard ratio no randomizado e o risco relativo no cohort. Mas se é randomizado ou não faz diferença nenhuma para a medida de associação. Para a medida de associação, o que faz diferença são os fatores que eu expliquei para vocês, tá? Odds ratio, risk ratio e o tempo para o hazard. Você pode ter o tempo como um fator muito importante no estudo não randomizado. Todo mundo entendeu que o fato do estudo ser randomizado ou não importa, não faz diferença nenhuma para a medida de associação. Tudo bem? Certo? Vamos lá, respira, toma uma água, 30 segundos aí para levantar, esticar, e aí a gente vai para a última parte da aula, que é a parte de inferência estatística, tá? Essa aula aqui, essa última parte aqui vai durar uns 15 minutos, tá? Não vai demorar essa aqui, tá bom? Quem vai desistir? Quem vai sair, dá um tchau pra gente aqui. Quem vai sair, fala, não, já deu pra mim, cansei, fica pra próxima, assista a gravação. Alguém? Todo mundo vai ficar aqui firme? 10h30, hein? Não, 10h10, né? Tá ótimo, então.
Ah, pessoal, aproveitando essa pausa aqui rapidinho, eu quero o seguinte, olha, todo mundo aqui que tem um colega que desanimou no intensivo de metas. Ficou difícil, teve o plantão, teve o internato, tá difícil, entendeu? Eu quero que você vá lá e pessoalmente resgata esse colega. Essa pessoa que está no seu grupo, que você sumiu, cadê? Não aparece. As aulas teóricas estão todas lá no chat, no portal do aluno. Essa aula vai ficar disponível para vocês. Me ajuda. Eu faço tudo que eu posso para pegar todo mundo, não deixar ninguém ficar pelo caminho. Mas me ajuda nessa. Vai lá e traz quem está, traz arrastado. Fala assim, assiste essa aula de estatística do Anderson, foi legal. Assiste as aulas que você perdeu, vamos junto. Vamos, me ajuda a terminar a turma, não só começar. Tá bem? Certinho? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, é a última parte da aula, inferência e estatística. Todo mundo vai me ajudar nessa parte aí? Confirma para mim, por favor, no chat. Eu preciso mesmo da ajuda de vocês. Ajuda aí, fala que vai chamar, vai embora, por favor. Tenta resgatar quem ficou para trás, é muito importante, tá? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal, inferência e estatística. Olha o nosso exemplo aqui. Né? Aquele exemplo lá, paciente com embolia pulmonar grave, você deu droga nova, você deu heparina, aí 10% morreu no grupo droga nova e 20% no grupo heparina. Então a gente já viu que o risco relativo é 10%, que é o risco com a droga nova, dividido por 20%, que é o risco no grupo heparina. Então a gente tem 10 dividido por 20%, é um risco relativo de 0,5. E a gente já viu a razão de chances também, o odds ratio, né? Então a gente não vou repetir o cálculo, não, mas deu 0,44. Agora, pessoal, a gente tem que entender o seguinte. Atenção. Tudo isso aqui que a gente fez foi em uma amostra. Não foi na população de pacientes com embolia pulmonar grave. A gente pegou uma amostra, nesse caso de 2.000 pacientes, né? Tinha 1.000 em cada grupo. A gente pegou uma amostra da população de todo mundo que tem embolia pulmonar grave. Essa amostra, a gente vai fazer o nosso estudo dentro dela, mas a intenção não é tirar uma inferência estatística, não é tirar uma conclusão, perdão, sobre a amostra. A gente vai usar a amostra para fazer uma inferência estatística sobre quem? A gente não está interessado na nossa amostra. A gente está interessado na população. Então, a gente vai utilizar os nossos 2.000 pacientes, não para saber se a droga funciona neles ou não. A gente está utilizando os nossos 2.000 pacientes para fazer uma inferência sobre todos os pacientes com embolia pulmonar grave, sobre a população. A verdade absoluta só Deus sabe. A gente está pegando uma amostra dessa população no nosso hospital, na nossa UTI, para fazer uma inferência disso aí. Então, vamos lá, voltando ao nosso resultado. No nosso estudo, a gente teve que, de fato, a droga nova foi melhor que a heparina. Quais são as possibilidades? Antes de eu mostrar no slide. Tem 3 possibilidades para esse achado na amostra. Tem 3 possibilidades para esse achado na amostra. Vamos lá, pessoal. Quais são as possibilidades? Por que que... Vamos lá, todo mundo comigo aqui? Por que que deu um resultado positivo em relação à droga nova? Eu vou falar a primeira. A primeira é muito óbvio. A primeira é que, de fato, droga nova é melhor que heparina. Tá certo? Então, vamos lá. A pergunta é essa. Atenção aqui para mim. A pergunta é, nesse estudo, nessa amostra, quem tomou a droga nova morreu menos. Foi 50% abaixo a mortalidade, inclusive. Morreu menos. Agora a Gabriela falou. A pergunta é por quê? A primeira possibilidade é que, de fato, a droga nova é muito melhor. A droga nova, ela é sensacional e ela diminui a mortalidade em 50%. Tá certo? A segunda é o que o Matheus falou, e que a Alice também falaram, que é uma aleatoriedade. E a terceira é um viés, é um erro no seu estudo. Então, atenção, esses aqui são os 3 motivos, possíveis motivos para o resultado do nosso estudo na amostra. O nosso estudo foi feito em uma amostra de 2.000 pacientes na nossa UTI. Por que que no nosso estudo, na nossa amostra, o resultado favoreceu a droga nova? Talvez porque a droga nova é melhor. Talvez porque, se eu estudar isso aqui na população toda do mundo com embolia pulmonar grave, eu vou descobrir que, de fato, droga nova é muito melhor. Segunda possibilidade é que foi totalmente ao acaso.
E a terceira possibilidade é que foi uma corrupção mesmo, não de forma intencional, né? Não sempre, mas assim, corrupto o sistema, nosso estudo tá quebrado. Tem alguma coisa nele que desviou o resultado da verdade, tá? Então, atenção comigo. Para diferenciar o resultado verdadeiramente positivo de um viés, ou também o resultado verdadeiramente negativo de um viés, é a aula 9. É só o pensamento crítico, não tem nenhuma análise estatística, não tem nada que você pode fazer. É só você entender, esse estudo aqui vacilou aqui, fez essa coisa errada aqui, e aí desviou, corrompeu o resultado, se afastando da verdade. Então, isso que é um viés, a gente vai aprender na aula 9. Para diferenciar o resultado real, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, de um viés, é só o pensamento crítico. É só entender como os vieses acontecem, e aí você fala, opa, tinha mais paciente grave na heparina, tinha mais paciente grave lá, por isso que morreu mais. Isso aí não é nenhum teste estatístico que vai dizer isso aí. É o seu raciocínio crítico que vai falar para você, opa, o paciente nesse grupo era mais grave. Agora, aqui nos próximos 10, 15 minutos, a gente vai diferenciar o acaso do restante. Para diferenciar o acaso do restante, é inferência estatística. Inferência estatística. A inferência estatística vai falar, olha, o acaso te deu esse resultado na amostra. Aí a gente tem que usar essa inferência estatística para saber se esse resultado se aplica na população ou se foi só um acaso, algo aleatório que poderia acontecer, geralmente porque a amostra é insuficiente, vários motivos. Mas vamos lá, vamos entender o que é essa inferência estatística para saber se o acaso é responsável pelos nossos achados. Para entender a inferência estatística, a gente tem que entender o conceito de teste de hipótese. Hipótese nula é sempre que não tem diferença entre os grupos. Não tem diferença entre intervenção e controle. Não tem diferença entre grupo A e grupo B. Não tem diferença, nesse caso, na mortalidade nos pacientes com droga nova e com heparina. A hipótese nula é sempre que o efeito do tratamento, o efeito do diagnóstico é nulo. Tá certo? Aplicando já o conhecimento que a gente teve da aula de hoje, a hipótese nula seria que o odds ratio é 1, que o risco relativo é 1. Ou seja, como essas medidas são razões, significa que o numerador é igual ao denominador. O risco no grupo 1 é igual ao risco no grupo 2. O odds, ou chances no grupo nova, é igual a chances no grupo heparina. Tá certo? Então, quando você fala em hipótese nula, a gente está falando de um odds ratio de 1, um risco relativo de 1, um hazard ratio de 1. Por quê? Porque essas medidas são medidas de razão. O numerador é igual ao denominador, é a hipótese nula. E a hipótese nula, então, é que essas medidas de associação são iguais a 1. Tudo bem até aqui? Se a gente estivesse falando uma diferença absoluta do risco, risco na droga nova menos o risco na heparina, risco na intervenção menos o risco no controle, aí a hipótese nula seria que a diferença absoluta de risco seria zero. Lembrando que esse termo em inglês se chama Absolute Risk Reduction. Tá bem? Mas na grande maioria das vezes, com números binários, a gente vai estar trabalhando em razões e não em números absolutos. Tá certo? Por isso que eu foquei a aula bem mais em odds ratio, risk ratio e hazard ratio. Tá claro para todo mundo que a hipótese nula é que não tem diferença entre os grupos? A hipótese nula é que todas essas medidas de razão são igual a 1. Tá certo? Onde, pessoal, a hipótese nula se diz respeito à população. A hipótese nula é que na população de pacientes com embolia pulmonar, droga nova e droga heparina têm o mesmo efeito. Essa é a hipótese nula. Na população, essa é a hipótese nula. Tá? Agora a gente só tem duas medidas de inferência estatística para falar aqui. Bem rapidinho, a gente vai falar sobre valor P e intervalo de confiança. Já falei sobre valor P na aula de como ler um artigo científico, então para quem assistiu, perdão, vai ser só uma revisão. Mas vamos lá, vamos com p-value first, que é bem simples de entender aqui quando você entende esses conceitos mais básicos. Olha aqui, pessoal, o p-value é o seguinte,
O p-value é uma probabilidade. É a probabilidade de que, se a hipótese nula for verdadeira na população, o resultado que a gente achou, ou maior ainda que o resultado que a gente achou, foi um achado aleatório. Em outras palavras, é a probabilidade que uma variação aleatória de amostra produziria uma medida de associação maior ou igual ao que a gente encontrou. Eu vou usar um exemplo para ficar mais fácil. A definição por si só, eventualmente ela vai clicar. Eventualmente ela vai clicar para você, mas demora um pouco a clicar. Então vamos entender o que está escrito aqui nessas 4 linhas. Vamos lá. Você tem uma população, você não tem como estudar todos os pacientes do mundo com embolia pulmonar, você tem que pegar uma amostra. Então, mas para entender o p-value, você tem que entender o seguinte: a hipótese nula, você especula, a hipótese nula é que não existe diferença entre a droga nova e a heparina na população. Tudo bem até aqui? A hipótese nula é que não existe diferença entre droga nova e heparina na população. O risk ratio é 1, odds ratio é 1, hazard ratio é 1. A hipótese nula é que não tem diferença entre os grupos na população. Mas você não tem como estudar a população toda, você pegou uma amostra. Aí você teve um resultado na amostra. Nesse caso nosso, foi 10% com a droga nova e 20% com a heparina. O valor P se diz respeito a esses resultados, eles são compatíveis com a hipótese nula verdadeira de forma mais específica um pouco. Os resultados na minha amostra ou qualquer valor mais extremo ainda que os meus resultados, qual que é a probabilidade disso se a hipótese nula for verdadeira? Um exemplo aqui. Vamos jogar uma cara e coroa bem aqui. Qual que é a hipótese nula para testar que a moeda não está viciada? A hipótese nula é que a chance de cara e chance de coroa é 50%. A hipótese nula é que a moeda não é viciada, galera. A hipótese nula é que a moeda é justa. Lembra que hipótese nula é sempre que não existe diferença entre grupos. Então, a hipótese nula em um jogo de cara coroa é o seguinte: a moeda é justa. A moeda dá 50% das vezes cara, 50 vezes coroa. Aí você foi lá e jogou a moeda 10 vezes. Aí você achou 7 caras e 3 coroas. Aí você fala, será se essa moeda é justa mesmo ou se ela é verdadeira? A gente consegue pegar um p-value, um valor P desse achado. O que o valor P presume? Presume que a hipótese nula é verdadeira. O valor P diz o seguinte: qual que é a chance, qual que é a probabilidade, se a hipótese nula é verdadeira, de eu achar um resultado como esse ou mais extremo do que esse? Então vamos lá, vamos calcular o p-value aqui. Qual que é a chance, pessoal, de você ter aqui 0 coroa? Jogou 10 vezes, não deu nenhuma coroa. É 0,1%. A chance de 0 cara seria 0,1%. Uma coroa e uma cara também é 1% cada um. Duas coroas e 2 caras, 4% cada um. 3 coroas e 3 caras, 12% cada um. Então, repare o seguinte: esse valor aqui, ou qualquer extremo além desse, 8 caras, 2 coroas, 9 caras, 2 coroas, ou o inverso, 8 coroas e 2 caras, são todos valores mais extremos, mais improváveis do que o resultado nosso aqui. Nesse caso, a probabilidade disso, se a hipótese nula for verdadeira, é a soma de todos esses valores. 24%, mais 8%, mais 2% e assim por diante. Então, é 34%. Então, o valor P desse joguinho aqui que a gente fez foi 0,34. O que é esse 0,34? É a soma de todos esses valores. É a probabilidade, se a moeda for justa, hein? Se a moeda for justa, se a hipótese nula for verdadeira. É a probabilidade que, jogando essa moeda 10 vezes, eu vou ter esse achado ou qualquer valor mais extremo que ele. Certo? Então, esse que é o valor P. Probabilidade de ter esse achado ou qualquer um mais extremo que ele. Tá bem? Olha esse outro exemplo aqui, pessoal. Você jogou 10 vezes, deu 9 caras. 9 caras.
Só uma coroa. Qual que é a probabilidade de isso acontecer ou um valor mais extremo? A Júlia perguntou, por que somar eles? Porque, Júlia, não é a probabilidade de dar esse valor apenas, esse achado. É a probabilidade de achar esse achado ou qualquer um mais extremo que ele, mais improvável até do que ele. Por exemplo, dar 10 caras é mais improvável ainda do que dar 9 caras. Então, a gente tem que somar a probabilidade de dar 10 caras. Você tem que somar a probabilidade desse valor acontecer ou qualquer valor mais extremo que ele. Pessoal, então, se a gente somar aqui a probabilidade de você ter 9 caras, uma coroa, 9 coroas e uma cara, ou 10 caras ou 10 coroas, que são os valores mais extremos, é 2,2%. Pessoal, o valor P aqui é 2,2%, é 0,02. Então, na medicina, na inferência estatística, quando a gente vê um valor P tão baixo, a gente fala assim, é falsa. A hipótese nula é falsa. É muito improvável que isso aqui aconteceria pela chance apenas. 2,2%, a gente refuta a hipótese nula de que a moeda é justa. Essa moeda não é justa, ela é viciada. Porque se ela fosse justa, seria só 2,2% a chance de eu ter esse achado ou qualquer um mais extremo do que ele. Certo? Então, agora a gente vai refutar a hipótese nula. A gente tinha uma hipótese nula de que a moeda era justa, mas agora a gente falou, já era. Mata essa hipótese nula. A moeda não é justa, a moeda é viciada. Tá bem? Então, agora talvez eu espero que isso aqui faça mais sentido para vocês. Olha aqui o texto que eu coloquei antes de colocar o exemplo do cara coroa. O p-value é a probabilidade de que, sendo a hipótese nula verdadeira, uma variação aleatória de amostra produziria uma estimativa de efeito, ou seja, um odds ratio, um hazard ratio, um risk ratio, maior ou igual ao valor obtido na amostra. Agora, aí é a pergunta da Janine. Janine, olha o seguinte, se o valor P for menor que 0,05, é muito improvável que a gente teria esse resultado se a hipótese nula for verdadeira. Por isso que a gente rejeita a hipótese nula. Porque se o valor P for muito baixo, significa que a chance daquilo ocorrer devido ao acaso, sendo a hipótese nula verdadeira, seria muito baixa. Então, se seria muito improvável ter esse resultado, eu vou rejeitar a hipótese nula. Então, nesse caso, não foi o aleatório que me produziu isso, porque seria muito improvável isso acontecer, Janine. Seria, voltando no exemplo que eu dei aqui antes, pessoal, seria esse exemplo aqui, olha. Por que aconteceu? Foi ao acaso? Ah, mas o acaso é muito improvável, o valor P é muito baixo, o valor P é 0,02. Ah, não, então é muito improvável, não foi ao acaso. Se o valor P fosse acima de 0,05, aí eu falo, olha, é possível, é muito possível que isso aqui foi devido ao acaso, então a gente não vai rejeitar a hipótese nula, a gente vai aceitar a hipótese nula. Mas quando é menor que 0,05, a chance disso ser ao acaso apenas é muito baixa. Aí a gente elimina essa hipótese, Janine. Aí a gente refuta a hipótese nula, porque seria muito improvável. Tá bem? Agora só falta a gente fechar aqui, pessoal, e falar sobre a segunda medida de inferência estatística. A segunda medida de inferência estatística, que é o intervalo de confiança. O intervalo de confiança. Mesmo conceito. A gente tem uma população, só que a gente não estudou a intervenção na população, a gente estudou na amostra. Tá certo? Então, o intervalo de confiança é o seguinte: a gente fez esse estudo na amostra. A gente tem resultados só na amostra. A gente tem um N só na amostra. A partir do número de pacientes na amostra, dos resultados na amostra, quais são os valores plausíveis para essa medida de associação? Pode ser odds ratio, pode ser hazard ratio, na população. Então, o intervalo de confiança é mais fácil até de entender. É o seguinte, olha, você encontrou um risco relativo de 0,5, beleza, mas você encontrou isso numa amostra de 2.000 pacientes, é uma amostra. É uma amostra boa, mas é uma amostra. Qual é o valor plausível diante do fato que você tem uma amostra de 2.000 pacientes e achou esse resultado
para a mesma medida de associação na população. E aí a gente vai ter um intervalo de confiança. Então, nesse exemplo aqui, o risco relativo é 0,5. Na amostra, na população, a gente sabe que tem 95% de probabilidade, ou seja, um intervalo de confiança de 95%, que esse número está entre 0,4 e 0,62. Tá certo? Esse número aqui é calculado por um cálculo estatístico a partir do resultado da amostra, a partir do resultado e do número da amostra. Aí você vai ter um leque de possibilidades para o intervalo de confiança na população. Na população, essa medida de associação está aqui com 95% de certeza. A Paula acertou em cheio isso aí. Quanto maior o número da sua amostra, pessoal, mais você vai se aproximar da verdade na população. Então, o intervalo de confiança vai ficando mais estreito. Essa é a grande vantagem da meta-análise, inclusive. Porque você vai aumentando o número da amostra, seu intervalo de confiança tende a ficar mais curto quando você tem muitos estudos e muitos pacientes. E aí você pode calcular intervalo de confiança não só para risco relativo, mas para o odds ratio e para qualquer outra medida de associação. Certinho, pessoal? Não entre em pânico, assiste a aula de novo, aquilo que não ficou claro, traz as dúvidas para mim. E aí, na próxima aula, né, que essa aqui foi só a pré-aula, a gente vai falar sobre como aplicar tudo isso aqui na meta-análise, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado da aula aí. Vou ficar aqui respondendo perguntas no final, na hora que acabar a gravação. E quero enfatizar o que eu falei no começo da aula. É necessário, principalmente para quem está vendo pela primeira vez ou quem já tem muito tempo que estudou, é necessário você assistir a aula. Não tem jeito. Você vê que a gente ficou aqui 1h30, eu dei conteúdo aqui que era para um livro-texto, literalmente. Então, você precisa reassistir. Se precisar de buscar uma leitura complementar para entender um conceito, procure. Mas eu garanto para você, se você dominar aquilo que eu expliquei aqui hoje, você vai conseguir, de novo, o nosso objetivo, que é escrever a meta-análise, tá bem? É escrever a meta-análise. É isso que você precisa. Assiste novamente, porque o que eu expliquei aqui precisa estar sólido. Precisa estar sólido para você aprender, para você fazer a meta-análise que a gente vai fazer. E não esquece de resgatar seu amigo também, ou sua amiga que ficou pelo caminho, traz aqui para o curso intensivo de metas que dá tempo ainda. E a gente se fala, pessoal, eu vou parar a gravação e aí responder o pessoal aqui no chat, tá bem? Um abraço para todos vocês e a gente se vê na próxima aula do curso intensivo de metas.